Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para você que nos acompanha nas multiplataformas da Guardiã da Notícia, AM560, FM 82.3, e para você que nos assiste em aguardiandanoticia.com.br. Mais um balanço aqui, dando sequência à nossa série de balanços, não só das prefeituras, das câmaras municipais, mas a gente recebe aqui nos estúdios o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, ele que conversará aqui conosco, e para dividir a bancada comigo, a jornalista Fabi Teixeira. Prazer, Gabi, dividir a bancada com você e receber aqui no estúdio da Guardiã o vice-governador do estado mais rico do país e do principal estado do país que move essa locomotiva que chama Brasil. Isso mesmo, Fabi. Obrigado, Gabi. Prazer estar aqui na Guardiã. Eu acompanho a Guardiã, acompanho sua história de vida ao longo do jornalismo e do empreendedorismo. Quero parabenizar você. Cada vez que venho aqui tem novidades para que a população do estado de São Paulo seja cada vez mais bem informada. Prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Vamos começar falando da pauta mais polêmica deste ano, que foi o fim da Cracolândia. Ninguém acreditava, né, que a Cracolândia teria um fim. Nós passamos por gestões... Eu lembro de um ato do então prefeito João Dória, que teve um ato catastrófico lá na Cracolândia e acabou recuando. Depois, na sequência, outros prefeitos, governadores tentaram, mas só de fato a gestão na qual o senhor é vice-governador e que é o coordenador do Hub, né, que conseguiu ali organizar aquela bagunça que a gente tinha no centro de São Paulo. Então a gente quer saber de fato, como é que vocês conseguiram acabar com a Cracolândia? Bom, primeiro foi um ato de vontade política do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio de Freitas. Era preciso, de fato, colocar todas as energias ali num problema que há mais de 30 anos dificultava a vida de quem morava ali e fazer com que aquelas pessoas que também estavam numa situação de vulnerabilidade não tivessem nenhum apoio. Era hora de fazer diferente e foi isso que a gente começou a fazer. Logo que o governador Tarcísio me deu a missão de coordenar esse trabalho, ao lado do Edson Ortega, na época, em 2023, ele pela prefeitura, eu pelo governo do estado, nós iniciamos uma série de reuniões, eu fui escutar especialistas e ali eu costumo falar brincando ou brincar falando sério, de que se a gente juntar 3 especialistas na área, são 5 opiniões diferentes. Então era preciso ver o que era comum entre eles e apresentar um plano efetivo. Foi o que a gente fez em março de 2023, Fabi. E ali incluía o quê? Incluía, primeiro, a criação do Hub de cuidado com o crack e outras drogas, as políticas públicas transversais quando a gente fala de saúde, de social, habitação e, claro, segurança pública. Foi isso que a gente começou a fazer. Eu costumo dizer o seguinte, que ao longo dos 30 anos, a gente tinha até gente fazendo coisas boas ali, mas de forma descoordenada. Era como se estivessem todos no mesmo barco, cada um remando numa direção diferente. Um gasto de energia e o barco não saía do lugar. Foi o que a gente viu, várias tentativas, alguns prefeitos, governadores, né, levantando placas, dizendo acabamos com a Cracolândia e, na verdade, nada disso foi efetivo. Então era preciso, de fato, ver aquilo que era comum e passar a implementar aquilo. Toda semana, passamos a fazer reuniões da saúde, do social, da habitação e da segurança pública. Todas as semanas. E a gente mantém essas reuniões até hoje, que eu vou explicar um pouquinho aonde a gente chegou e como que o trabalho agora continua. A partir daí eu falei do Hub. Depois, o que as pessoas não conseguiam entender, e a gente está procurando esclarecer agora, né, é que aquele público que estava lá na cena aberta de uso, que é o nome técnico, né, do que é conhecido como Cracolândia, era um público rotativo. Sim. Nós tínhamos 40% que veio de fora da cidade de São Paulo, nós tínhamos ali uma rotatividade muito grande. Então, nós passamos a entender e analisar cada cidadão que ali estava. Como? Primeiro, por que tinha rotatividade? Para eu chegar nessa questão do trabalho em si. Tinha rotatividade porque o centro da cidade de São Paulo, a localização da Cracolândia, da cena aberta de uso, que no último endereço era a Rua dos Protestantes, era o melhor lugar do Brasil para se esconder. Para se esconder da família, para se esconder da polícia. A pessoa saía da sua cidade, seja de onde for, do estado de São Paulo ou de outro estado até, e vinha para se esconder daquele lugar. Tinha uma briga familiar, alguma coisa com droga, roubava alguma coisa dentro de casa, brigava com os pais, com o irmão, com a família, e era ali que ele ia se esconder. Então, essa rotatividade passava a acontecer. E ele tinha certeza que lá ninguém ia encontrá-lo, né? Ia ser difícil o acesso. Por quê? Porque era um lugar onde o Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando do poder público,
o município e o governo do estado não entravam, simplesmente. A segurança não entrava, a saúde não entrava, o social não entrava. Então era preciso mudar essa realidade, foi o que a gente fez. Aí criamos o Hub, foram 28 mil internações. Olha o que eu disse sobre rotatividade. Nós tínhamos lá 3 mil pessoas quando entramos. 28. Como é que eu interno 28 mil? Da onde que surgiram essas pessoas? É porque não eram as mesmas 3 mil pessoas. Aí nós fazíamos operações para identificar quem estava lá. Então eu tenho uma lista, até hoje, com todas as pessoas que foram encontradas uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Logo no início, por exemplo, nós identificamos 170 que eram usuários críticos, que precisavam de uma atenção mais do que especial. Esse a gente deu uma atenção. Outro dado super interessante para dar para vocês. Primeiro, falar de dados, antes de dar o dado especificamente. Eu fui procurar também outras experiências anteriores, que tinha dado certo, que não tinha, o que eu tinha de informação, e a minha surpresa foi que eu não encontrei nada, né? Ou, para não dizer nada, até muito pouco, né? Eu encontrei uma pesquisa com 30 pessoas, uma coisa bem incipiente sobre os dados. E quem não tem dado, não tem informação. Quem não tem informação, não faz gestão, que foi o que a gente começou a fazer. E eu vou dar mais um dado para você, super interessante, que é o dado que 60% daquelas pessoas tinham passagem pelo sistema penitenciário, estavam descumprindo medidas judiciais, ou seja, não poderiam estar lá. Como eu disse, 40% vinham de fora. Então a gente conseguiu ter informação. E uma outra informação super interessante, que pouca gente percebia, é que o público da noite era diferente do público do dia. O público da noite era um público recreativo. Né? Então era aquele pessoal que saía da sua casa, ia lá, aí era uma Cracolândia, né? Era um parque de diversões do crack, né? Cracolândia, né? É uma terra ali onde o crack era liberado. Então é isso que a gente foi mudando ao longo de todo o trabalho. Foram 2 anos e meio, em maio desse ano, houve o esvaziamento completo da cena aberta de uso, e apesar de muitos quererem que a gente anunciasse o fim, nós não o fizemos. Deixamos para fazer isso 6 meses depois. E por quê? Porque a gente continua com o trabalho, a gente continua abordando moradores em situação de rua e usuários que estão em pequeníssimos grupos, às vezes 3 ali, 2 ali, 1 ali, em toda a região central agora. Apenas 8% desses que a gente aborda, que já são poucos, a gente aborda 8% deles já estiveram na cena aberta de uso. Então aquela narrativa de que se espalharam também não é verdade. Por conta disso, o que existe é na cidade de São Paulo outros focos de uso de droga. Como, por exemplo, eu posso falar da Roberto Marinho, posso falar da CEAGESP, mas que sempre existiram. E que não foi o fim da Cracolândia que criou esses novos locais. Lamentavelmente, eu não posso vir aqui anunciar o fim das drogas na cidade de São Paulo, né? Aliás, é um problema... Que é uma dor até da própria região, porque quando a gente fala em Cracolândia, tem a questão do usuário, que o senhor pontuou muito bem, mas a gente sabe que aquela região também foi escolhida pelo tráfico, porque tem as duas frentes ali. Exato. É combater o usuário e combater o traficante. Chegando aí agora, né, que é a parte de segurança. Falei da parte do apoio, das 28 mil internações, do cadastramento. Agora o tráfico. Foram 1.500 presos, né, ao longo dos 2 anos e meio de trabalho. 1.500 flagrados traficando, não eram usuários. E essa é uma grande questão. Vamos separar o que é usuário e vamos separar o que é traficante. E depois as ações, junto com o Ministério Público, sobre a favela do Moinho, a prisão do Léo do Moinho. O Moinho era um ponto fornecedor, era mais um ponto, era um ponto importante fornecedor. Depois nós fechamos Ferro Velho. Tinham ferros velhos que faziam parte do ecossistema do crime, assim como pensões. E por que eles faziam parte? Você ia lá, roubava alguma coisa, trocava ou por droga ou com dinheiro que você ia depois ali e já comprava a droga. Imagina, Fabi, 3 mil pessoas. Se você vendesse água para 3 mil pessoas 24 horas por dia, já seria um bom negócio. Sim. Mas você vender droga 24 horas por dia para 3 mil pessoas. Então, isso aos poucos, com essas ações, a cena aberta de uso foi se esvaziando. E por quê? Como eu disse, deixou de ser um lugar que não tinha câmeras, porque passou a ter as câmeras do Smart Sampa, mais a Muralha Paulista, passou a ser um lugar onde a área social estava presente, onde a saúde estava presente, ou seja, passou a ser um lugar monitorado e assistido pelo Estado de São Paulo. Sendo assim, essa realidade mudou e deixou de ser atrativo, porque as pessoas que estavam lá, apesar de estarem em uso de droga, muita gente falava, aqueles loucos lá, ninguém rasgava dinheiro ali, Sim. né? Então,
Então, na verdade, quando eles perceberam que ali deixou de ser aquele lugar onde você podia passar despercebido, eles deixaram de optar por aquele lugar. Então, o que a gente tem hoje é que muita gente que tinha como destino a Cracolândia deixou de buscar esse destino porque ela deixou de existir. Ou ela estava existindo de uma forma diferente do que concebida ao longo dos 30 anos. E foi criado monitoramento na região. Acho que é esse o grande diferencial das tentativas anteriores. Todos eles. Fabi, a qualificação, poder saber quem eram. A gente tem identificação até hoje, o trabalho continua. A Cracolândia terminou, mas o trabalho permanece agora muito mais ampliado em toda a região central. E aí, você falou da importância, claro, do Smart Sampa, com a Muralha Paulista, que foram fundamentais também para que a gente pudesse avançar nessa questão de combater o crime na região. A gente pode dizer, então, só para a gente fechar essa questão da Cracolândia, desse local de cenas de uso aberto, a gente pode dizer que o trabalho do governo de vocês foi um sucesso? Sem dúvida. Podemos afirmar que a Cracolândia não existe mais e não voltará no estado de São Paulo. Nós não vamos admitir, né, que o crime permaneça num local com um tráfico de drogas a céu aberto sem a presença do Estado. Isso não será mais admitido. Resolvemos o problema, assistimos a quem precisa, prendemos aqueles que eram necessários ser presos e nós não vamos deixar claro que essa cena volte a fazer parte do dia a dia, principalmente do centro. Só para eu complementar numa informação, Fabi, teve aquele programa lá em Nova York, que era o Janelas Quebradas, do Rodolfo Giuliani, ele era o prefeito. Ele reduziu em 25% a criminalidade. Hoje, no centro de São Paulo, roubo já teve uma redução de 60% em relação do que a gente pegou. É quase o dobro, mais do que o dobro do resultado que deu ali naquela Janelas Quebradas. Por isso nós estamos preparando um material científico para que isso sirva de caso, inclusive, para o mundo. Agora, até curioso, Gabi, só com relação a essa questão de dados, que o senhor falou que não existiam dados antes, a gente expandindo a operação da Guardiã para Santa Catarina, conversando com o vereador Giacomo, que é responsável por essa questão realmente dos usuários de drogas em Florianópolis, ele destacou que eles vieram para São Paulo para realmente usar toda esse conteúdo que foi feito aqui, essa experiência que deu certo em São Paulo para utilizar em Florianópolis. Então, hoje existem dados. É isso mesmo, eles nos visitaram e existe um repositório de dados, tanto para nós como para os próximos governos e as próximas gestões. Agora, só para fechar, você acha que o não poder ter a internação compulsória atrapalhou em alguma coisa? Então, excelente colocação. É claro que os especialistas, alguns diziam, precisa fazer internação compulsória, outros diziam, não pode fazer internação compulsória. Então nós vamos pegar o que era comum. E de fato nós não precisamos, a gente acabou não precisando utilizar talvez um ou outro caso, que aliás ela é permitida, né? Inclusive tem também a internação, a gente tem a involuntária, que é quando alguém da família pede para você internar. Por exemplo, a gente teve casos lá, marido e mulher na cena de uso, o marido aceitou o tratamento e pediu para ir buscar a mulher involuntariamente. E nós levamos. Então são modalidades distintas que às vezes a gente não tem cuidado dos detalhes. Ela não atrapalhou porque a gente conseguiu um bom resultado e não acho que seria sido mais rápido ou mais devagar. Acho que é o contrário. Isso podia levantar, infelizmente, discussões ideológicas. Que quando a gente... Porque, de um lado, a esquerda é contra a internação compulsória, do outro lado, a direita é a favor da internação compulsória. E eu costumo dizer que quando a gente se baseia nessas questões ideológicas, a gente está falando do acessório e não do principal. O principal era cuidar daquelas pessoas, era fazer com que aquele lugar fosse monitorado pelas nossas câmeras, pela tecnologia e também assistido. E aí, por isso que hoje o centro está completamente transformado. Exatamente. Para você que acompanha a programação da Guardiã da Notícia, Felício Ramute, vice-governador do estado de São Paulo, está fazendo um balanço aqui com a gente, falando das principais ações desse ano de 2025. Vamos emendar aqui e continuar falando sobre saúde, porque o caso da Cracolândia também, né, tem as questões de saúde. Foi prometido pelo governador Tarcísio por diversas vezes a implantação do CROSS regional. Ontem eu conversei com o Eleusis, lá em Diadema, o secretário de Saúde. Ele disse que isso está sendo discutido ainda com os municípios, porque há cidades que não aceitam perder a sua autonomia do CROSS regional. Eu queria entender um pouquinho se isso vai sair, se não vai. Por quê? Por exemplo, você pega na região do ABC, que você tem ali o Mário Covas, né, que é o hospital referência ali do estado. O ABC chegou a montar um movimento dos prefeitos para que esse CROSS regional saísse. O Alto Tietê, a gente vai lá para Itacoaxetuba,
Vila, para Mogi das Cruzes, todos eles também querem. Então, o secretário disse que 2 cidades farão os pilotos, né, desse cross regional, então a gente quer saber se vai sair. A regionalização, que não foi prometida para o Tarcísio, foi prometida pelo Tarcísio e por mim, já que eu faço parte, né, da chapa junto com ele. Então, é do nosso governo. Então, de fato, a regionalização tem avançado. Primeiro que a saúde, claro, se você perguntar em qualquer hospital filantrópico ou em Santas Casas, eles vão relatar a diferença que foi antes da nossa gestão em relação à criação da tabela SUS Paulista. A tabela SUS Paulista transformou esses hospitais que literalmente estavam na UTI por falta de recursos. Quanto mais procedimento eles faziam, mais prejuízo eles tinham. Então nós pagamos hoje 5 vezes o que paga a tabela SUS Federal. Então um parto, por exemplo, que pagava 400 e poucos reais, hoje paga R$ 2.300, aproximadamente, do pacote completo. Então assim para vários procedimentos. E o hospital só recebe aquilo que fizer. O que não fizer, não recebe. E vou avançar na tua resposta. Aí, avançando, a gente tem a regionalização, que é procurar levar para cada região um serviço completo. Tem muitas regiões ainda, hoje nós diminuímos, eu acho que quase nenhuma, você tem que fazer uma hemodiálise, tem que se deslocar 150 quilômetros para fazer uma hemodiálise. Você chega lá pior do que você saiu. Então a gente quer acabar com isso, levando serviços. E aí a última etapa é a questão do CROSS. Para quem não conhece o que é o CROSS, é um sistema eletrônico onde os prefeitos lançam lá as necessidades de vaga para fazer uma internação, para fazer um exame, para fazer uma cirurgia dos seus munícipes. Então, esse CROSS regional passa a ser a última etapa. O CROSS, o sistema eletrônico, é importantíssimo, porque antigamente, a Gabi acompanha eu também, apesar da gente ser jovem, ela é muito mais jovem do que eu, inclusive, ela acompanha que, infelizmente, o que a gente tinha nessas regionais de saúde era muita gente furando fila, né? Furando fila do outro, porque não existia um controle, né, sobre isso. Hoje é tudo controlado, com ordem de chegada, tudo controlado para que um não fure a fila do outro. Antes, quem tinha melhor indicação política passava na frente. E a saúde é sempre a dor da população. Aí né? chegou o CROSS nunca foi o sistema dos sonhos, nossos nem da população, mas ele resolveu esse problema e agora vem a nova fase do CROSS, que de fato é a gente elaborar. Hoje já tem um novo sistema, né, o nome CROSS até é um nome meio antigo, eu esqueci a abreviatura do novo sistema, mas existe já um novo sistema em operação e a tendência é que você tendo todos os serviços na região, a gente possa regular ele regionalmente. Então a gente segue avançando. Né? Alguém de Mauá tem que fazer um tratamento em Guarulhos, e a pessoa de Guarulhos ir para a Zona Leste de São Paulo. Não faz sentido. Na época da pandemia, isso era até aceitável, né? Porque um estava tentando ajudar o outro, às vezes a pandemia estava numa região, tinha hospitais que estavam mais lotados. Né? Agora, hoje, mas para isso a gente precisa primeiro oferecer todos os serviços na região. E essa é a etapa que a gente está cumprindo agora. Mas a fila ainda, para zerar essa fila desse atendimento que é oferecido pelo governo do estado, a gente ainda tem que ter avanços aí. Hoje eu acabei de voltar de um evento que nós fizemos no Palácio dos Bandeirantes, onde o Eleus estava mostrando que o governo do estado fazia 700 mil cirurgias eletivas, não de emergências, 700 mil, né, é um número gigantesco, fazia 700 mil por ano. Hoje nós fazemos 1.250.000 por ano, quase o dobro em cirurgias eletivas. Se a gente contar aí as cirurgias de emergência, nós vamos para 2 milhões de cirurgias todos os anos, ou seja, nós quase dobramos. Ano que vem a gente pretende mais do que dobrar, em vez de fazer 1.200.000, fazer 1.700.000 cirurgias por ano, que vai ser mais do que o dobro. Mas existe uma fila de cirurgia eletiva que na pandemia se agravou e que nós estamos trabalhando. Vale lembrar, isso tudo que a gente está falando não é por conta de um mutirão. Sim. É por conta de uma mudança estrutural de oferta de cirurgia. As Santas Casas, que eu acabei de falar, e os hospitais filantrópicos, foram fundamentais para isso. Foram 7 mil novos leitos somente nesses hospitais filantrópicos e nas Santas Casas, por conta da tabela SUS. E aí vem a última novidade, Gabi, que é para o início do ano, que é a tabela SUS municipal. Você citou a ABC, a gente tem hospitais que são de responsabilidade do município e eles vão passar a receber um recurso baseado naquilo que eles produzem também. Então eles vão ter uma remuneração. Isso vai ajudar principalmente os prefeitos, que você sabe reclamam, eu atendo de outra região e eu que pago tudo. O senhor quer água? Não, só pra gente, então, só pra gente pontuar essa questão. O Hospital Nardini, na cidade de Mauá, porque é uma discussão muito antiga da estadualização do Nardini, dos repasses que antigamente era 1 milhão, aí quando o Rodrigo Garcia deixou o governo,
foi por 3 milhões. Aí quando o Tarcísio entra, ficou mais de 6 meses sem efetuar o repasse. E o Hospital Nardini, apesar dele ser um hospital municipal, ele atende todos os acidentes ali do Rodoanel e também ali da região toda. Então ele acaba tendo meio que uma estadualização, mas com recurso do próprio Tesouro da Prefeitura. Então, no caso do Nardini, passa a receber. Então, ó, já fica aqui o recado para você que é a tabela SUS municipal. Também a gente teve com os vereadores aqui na sexta-feira, e aí vários vereadores questionaram, a gente até pediu para o Gustavo, que é nosso jornalista, fazer os questionamentos para o Estado. Então tá aí a resposta para vocês que estão nos acompanhando, e a gente vai colocar um corte depois na rede social. É porque é a dor da região, né? Não só dessa região, tem outros hospitais que têm esse papel e essa missão. São hospitais municipais, em algum momento o município resolveu construir aquele hospital e ele acabou recebendo pacientes de outras regiões, e aí ele não tem quase nenhum repasse, né? E aí a gente precisa ampliar isso, mas o melhor de tudo é poder ter a certeza que a gente vai pagar por aquilo que ele faz, né? Não é um repasse por um repasse. É como obra, uma medição. Exatamente. Executou, recebeu. Não executou, não recebeu. Vai executar o quê? Aquilo que está acordado com a Diretoria Regional de Saúde, né? Que é o nosso departamento regional. Então isso avança também ao longo do próximo ano. E sem politizar essa discussão. Isso que eu falei, independente de partido, porque o que os vereadores reclamam aqui, principalmente lá em Mauá, é que é por conta dessa questão política também, que o repasse não chega. Não, eu acho que isso aí não tem fundamento. O governador Tarcísio, eu era de oposição a ele quando ele era ministro da Infraestrutura. Ele incluiu São José dos Campos, por exemplo, toda a duplicação da Dutra, ele incluiu o trecho de São José dos Campos, porque tecnicamente a gente mostrou que estava correto. Ele não faz essa distinção entre partidos. Aliás, são tão poucos partidos hoje da oposição que nem seria correto, né? Hoje acho que a oposição tem 3 ou 4 cidades, né, prefeituras em todo o estado de São Paulo. Então não tem nenhuma necessidade disso. Vamos falar um pouquinho de mobilidade. Foi aprovada a PPP das travessias das balsas, principalmente lá na nossa região, lá em Ilhabela. Finalmente, né? Será que o turista, o morador vai deixar de ficar 6 horas na fila da balsa, principalmente em feriados, né, prolongados ou em finais de semanas ensolarados? A Gabi acompanhou, inclusive, quando eu fui viajar, né? Eu tive na Suécia, na Estônia, na Finlândia, visitando aqueles países que têm a maior frota de balsas elétricas em operação. Balsas modernas, porque elas não são só eletrificadas. Ela tem sistemas de navegação que vão fazer com que elas deixem de parar hoje em dia com determinado volume de vento, determinado tipo de neblina. Elas são muito mais tecnológicas. A empresa, o consórcio que venceu, a partir do 3º ano tem que iniciar a troca das balsas, até porque você não tem balsa na prateleira. Deixa eu pegar uma balsa elétrica aqui, colocar aqui. Tem que ter planejamento. Então ela vai ser tecnológica. Lá no caso de São Sebastião, nós vamos mudar a entrada da balsa, vai ser melhor o acesso ainda, principalmente por conta do trajeto até chegar na entrada da balsa. Então tem um grande investimento. Aliás, o maior investimento das 14 travessias é justamente neste trecho lá de São Sebastião. Além, claro, dos berços, todas as novas melhorias necessárias, os terminais, isso naturalmente, mas ali tem uma grande obra até de infraestrutura rodoviária, com novo acesso, novo pátio, que vai ser bem bacana. Mas a segunda questão, além da tecnologia, é que o pagamento será por disponibilidade. Então é o governo que vai dizer, olha, nesse momento eu quero 6 balsas em operação. Não importa se tiver 2 carros em cada balsa. A gente quer, claro, que a gente vai ser eficiente, vai ter uma eficiência para que essa balsa passe a operar. Mais do que fiscalização, hoje esses equipamentos novos são todos monitorados à distância, a gente consegue ver trajeto, a gente consegue, é como o nosso GPS do carro, né? A gente consegue acompanhar a hora que saiu, a hora que chegou, conforme como foi o trajeto. É uma auxiliar, sem dúvida, é uma grande auxiliar, é um investimento de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Hoje a gente tem balsa operando lá, Fabi e Gabi, de 1958. Eu sei, eu fiquei outro dia presa lá em Ilhabela. Praticamente da idade do rico a balsa lá. Olha, vamos ainda seguindo nessa linha do São Sebastião, dos terminais ali, também tá para sair agora. O ministro Silvio Costa Filho esteve lá no Litoral Norte, teve até uma coletiva de imprensa dentro da Companhia Docas, né? Porque é uma operação compartilhada ali, é meio confuso, inclusive até para quem mora ali na cidade não consegue entender
porque a concessão do porto é federal, mas é administrada, né? Pelo governo do estado, e agora parece que vai sair uma PPP para terceirizar, e aí o ministro garantiu que teriam 2 berços públicos para poder garantir os empregos dos caiçaras ali, no porto ali de São Sebastião, porque o medo ali dos trabalhadores é de que eles ficassem sem o emprego, e hoje 4 mil caiçaras dependem ali dos empregos, e com essa PPP não teria essa garantia. Como é que tá isso? Como é que o governo do estado vai ter ingerência nessa PPP? Essa é uma PPP federal, como você bem colocou, está sendo modelada lá pelo governo federal, nem sei se vai dar tempo, vem eleições aí. Disse que vai sair até o dia 15. Mas é claro que eles devem estar olhando, né, com um olhar especial para aquela mão de obra lá que é útil, que é importante, que é preparada para operar, inclusive as cargas que ali nós temos as barrilhas, temos cargas vivas, uma série de cargas, e ali tanto os transportadores como os trabalhadores que ajudam nas cargas, na carga e descarga, já tem esse know-how. Então é claro, né, e eu vejo assim seria se fosse feito pelo governo do estado, que o governo federal vai preservar, não é nenhum emprego, mas essa relação de trabalho, né? Porque eles ganham por conta da relação de trabalho e de estar ali se disponibilizando para atuar nos carregamentos e descarregamentos. Acho que só vão ganhar a mais, porque hoje o porto praticamente dobrou o volume de carga, né, com a nossa administração aí estadual da autoridade portuária lá. E eu tenho certeza que isso vai dar a oportunidade de aumentar ainda mais. Então esses 4 mil, se Deus quiser lá na frente, vão virar 5, 6, 7 mil. E aí fomenta a região, né? Claro. É mesmo, porque o governador anunciou, inclusive no leilão da B3, de que ele faria uma ZPE entre Santos e São Sebastião para poder levar a carga de um porto para o outro, e aí com isso também aumentar a produtividade. O governador? O governador Tarcísio anunciou, fez uma provocação. Bom. Que seria interessante que isso acontecesse. Exatamente, fez uma Porque provocação. isso não está nas nossas mãos. A ZPE é uma legislação federal também. Sabe? Agora, falando ainda em mobilidade, a questão do pedágio foi algo bem polêmico, e principalmente a gente pegando por essas regiões, e muito do que os moradores e também os prefeitos e vereadores da região colocam é que o governador não sabe a dor que eles sentem ali, e nessa questão do deslocamento e esse número de pedágios e até a aplicação do Free Flow, que foi o grande discussão dos últimos meses aí. Fabi, primeiro, uma coisa é clara, as estradas estaduais há muitos anos são reconhecidas como boas estradas no estado de São Paulo. Mas era preciso um novo ciclo de investimento. O último ciclo talvez tenha sido lá atrás ainda, depois nós tivemos DR fazendo as manutenções, mas precisava de um novo ciclo de desenvolvimento das nossas estradas estaduais. Era preciso encarar também este problema. E aí nós fomos fazer isso atraindo a iniciativa privada, as PPPs, as concessões das nossas rodovias. E o fizemos com com bons resultados. Rota Paranapanema, Rota Sorocabana, a nosso Circuito das Águas de Mogi e também a Nova Raposo. Só aqui são quatro Circuito das Águas ainda não foi, vou corrigir, de Mogi foi Litoral Paulista, o lote Litoral Paulista. Então são rodovias que precisavam de novos investimentos, em duplicações, seguranças, acessos, e para isso a gente precisa de recurso. Ninguém gosta de pagar pedágio, eu também não gosto de pagar pedágio. Mas é importante que eles sejam, né, que eles sejam justos na sua cobrança. Essa questão. O Free Flow, que as pessoas não entenderam ainda e vão entender daqui a pouquinho. Aliás, é comum quando eu tenho amigos que viajam para o exterior, a primeira coisa que eles falam é assim: que bacana, lá nos Estados Unidos você só paga na hora que você sai pela quilometragem que você usou da rodovia. O Free Flow tem esse objetivo, que você pague pelo que você usa. São mais portais, mais oportunidades de pagamento que vão medir aquilo que ele de fato usou da rodovia e fazer uma cobrança, vamos chamar assim, proporcional. Sorocaba hoje, você sair de Sorocaba e vir para São Paulo, 30% a menos. Agora, tem gente que antes não pagava nada nesse trecho e que está pagando hoje, porque está usando um pedaço dessa estrada que liga São Paulo a Sorocaba. Por isso que a gente consegue ter 30% a menos de quem está pagando. Aí a Nova Raposo, investimentos de 8 bilhões de reais. Se você,
acompanha e pega Raposo, sai de Cotia para chegar em São Paulo ali na Marginal, para andar 30 quilômetros demora 1h30, né? É preciso um grande investimento ali, estamos fazendo. E aí indo para Mogi, que eu sei, né, que a Gabi vai querer essa resposta, é claro que no trecho urbano, a grande questão é que Mogi tem quase que uma ligação histórica com essa questão da rodovia e do pedágio, que inclusive vem até, se eu não me engano, do pai do Valdemar. Né? Então tem uma conexão histórica com essa questão de pedágio. Então teve um elemento a mais, mas eu acho que o mais importante é que aconteçam as melhorias, que a gente possa medir, e aí a tecnologia permite isso. Ao longo do contrato da rodovia é muito simples para a gente fazer essas medições e ver se existe um abuso ou um erro de planejamento na hora. Agora, todo mundo vai ter que pagar. Pensando nos moradores que precisam, por exemplo, a gente tem casa ali em frente ao Aruan. Sim. A gente, para entrar na cidade, tem que pagar. Então, imagina, eu vou 5 vezes para o centro e volto, eu vou pagar 5 vezes. Você vai ter um desconto da taxa recorrente e é claro que a gente... A minha placa não é da região. Não, mas se é a mesma placa não tem problema. É desconto recorrente, mas também não é... É um desconto que vai até um certo limite. Um movimento, né, dos moradores ali do Aruan, do movimento pedágio não. E aí só para Então você vê, é uma coisa tão pontual que isso é possível com a tecnologia. No momento que, vamos dizer assim, a bicicleta estiver andando, a gente conseguir adequar determinados erros que não estavam previstos. É natural que possam haver ajustes a serem feitos. Acho que a gente só tem que tomar cuidado para dizer assim, sem pedágio, e nós também não queremos mais obra, não queremos pedágio, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, terá pedágio. Pedágio injusto não dá para ter. E isso a gente vai conseguir medir algumas exceções quando as coisas começarem a realmente acontecer. A obra está acontecendo, isso eu posso te garantir. E só para fechar, então, essa questão tá acabando o nosso tempo, eu ainda nem falei de política. Ai, caramba! A gente tem também mais um pedágio entrando em Arujá, ou seja, eu vou para Arujá e para Mogi, eu pago um para ir, outro para voltar. A gente podia botar pedágio da Gabi, que só os lugares que a Gabi vai é que tem pedágio, né? Daqui a pouco a propaganda, ela avisa, a propaganda da Guardiana Mas ela vai se eleger lá no Alto Tietê. Se ela conseguir eliminar o pedágio... Mas, na verdade, a gente vai acompanhar os abusos, Gabi. Claro que tem casos particulares e pontuais. Agora, falando corretamente, né, e seriamente sobre o tema, a gente não quer abusar de nenhum morador ou de nenhum usuário específico. A gente vai ter que continuar analisando a vantagem, que essa é a percepção diferente, que a gente tem tecnologia e informação, e a gente vai conseguir fazer ajustes naquilo que tiver totalmente fora da curva, algo que não for previsto, que não estava previsto inicialmente. Mensagem do vice-governador do estado de São Paulo para tranquilizar o povo do Alto Tietê. Sim. Só para fechar, no dia 22 inaugura o trecho norte do Rodoanel. Sim, o trecho já está com a data? Já. Sim. Eu não tinha nem a data ainda. Dia 22, então... A apuração aqui é 24 horas. Dutra Fernão Dias, né? Esse primeiro trecho, Fernão Dias, Dutra Fernão Dias. E ano que vem, dezembro do ano que vem, a gente inaugura e completa o Rodoanel. 30 anos a população de São Paulo esperando por essa obra. 25 mil veículos deixarão de circular nas marginais por conta dessa conexão. E o piscinão do Jaboticabal também sai de presente para todo o grande ABC, agora que a gente vai entrar no período de chuvas, no dia 27. Tá vendo? Olha lá, já tem data fez lição de casa. Tá, dia 27, começou a chuva, hein? Nos últimos dias a gente tá vendo. É para poder montar o plantão de final de ano da equipe. E o Jaboticabal é outra obra importantíssima de muitos, eu não sei exatamente há quantos anos. Há quantos anos, mas uma obra importante que precisava ser entregue. Eu passei por ali dias desses, quando eu estava vendo também a linha, o BRT ali, né, que está em construção, e de fato vai fazer toda a diferença para a vida das pessoas, principalmente em tempos de chuva. Pra gente fechar, eu sei, calma. Pra gente fechar, o senhor Hospital Regional. Não, agora eu vou ter não posso falar mais, política, tá bom. Não, se a Valéria me der mais... Não, vamos lá, podemos falar de política, vamos lá. Então pode falar do Hospital Regional. Não, o Hospital Regional, nós vamos entregar o Hospital Regional de Cruzeiro, também importante agora no início do ano, lá para a região do Vale do Paraíba, né? No Vale do Paraíba, tão importante também, uma série de entregas que nós temos ao longo também dos primeiros meses do ano que vem. Então vamos falar de São José, Jacareí, Pinda, ali da sua região. Ali vamos falar. Eu não vou falar dessa, eu vou falar de outra. Vou falar uma interessante, você que também acompanha, o litoral sul, de ponta a ponta, de litoral sul ao litoral norte. E o governador agora, neste momento,
está trabalhando na questão da duplicação da Caraguá-Ubatuba, né? Um projeto... Muito interessante. Isso vai sair? Já tem um projeto. Você conhece o projeto? Conheço. Você já viu ele animado, não? Animado não. Então vou fazer uma provocação, vou mandar para você o vídeo feito pela Tamoios para você passar aqui para o pessoal acompanhar. Mas será que vai ser possível? Porque disseram que não tinha como fazer essa duplicação ali. Não só é possível, como o projeto está pronto, inclusive com prospecção, o projeto não executivo, né? O projeto básico, inclusive prevê um túnel. Por isso que é uma obra de aproximadamente 3,5 bilhões. Vai ser PPTP também? Não, uma das ideias é conectar a concessão já existente da Tamoios, porque já é o trecho, porque ele começa ali na entrega do contorno. Né? Não do contorno de São Sebastião, do contorno de Caraguá-Ubatuba. O primeiro é de se entregue. Exatamente. Então ele começa ali, até a gente esteve junto na entrega, né? Eu entreguei, o governador me pediu para representá-lo, de lá até Ubatuba. Todos os novos acessos, inclusive nas praias, são passagens subterrâneas para os pedestres, porque você não pode fazer uma rodovia, como é que você faz para atravessar? Muito bonito o projeto. E depois, quando chega lá em Ubatuba, a gente tem na Praia Grande, a gente tem um túnel para volta. Então todas as pistas da Praia Grande são de ida, até conectar com a rotatória, que conecta com a concessão da Dutra, né? Na verdade da Motiva, né? Que é a concessionária, que já conecta, e aí o retorno é feito por um túnel. E aí o túnel sai de novo lá na frente. É uma obra grande, hein? É uma obra muito grande, 3,5 bilhões de reais. Aí então, vai mudar a vida do litoral norte. Aí realmente é a última grande obra a ser entregue ali. E o governador agora, nos próximos meses, toma a decisão da ordem de serviço. É isso, olha, pra gente fechar, Felício, você é filiado ao PSD, ligado a um dos maiores políticos do nosso país, que é o Gilberto Kassab. Nos últimos dias, nós tivemos a informação do Flávio Bolsonaro que ele seria o pré-candidato à presidência da República, indicado pelo presidente Bolsonaro, o que acabou movimentando o cenário aqui no estado, porque o mercado, né, se falava muito, Tarcísio deve ser candidato a presidente, ele inclusive já estava se comportando, inclusive nos eventos, como um presidenciável, e você assumiria o governo do estado. Nesse xadrez, o que Kassab está preparando pra gente? Não, Gabi, na verdade, não é o Kassab, mas as circunstâncias. E claro que quando a gente fala de política, sempre o Kassab está presente, né? Porque ele pratica a boa política, conversa muito, escuta as pessoas. Mas eu posso te dizer um pouquinho como eu vejo o cenário, né? Com a colocação pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do filho dele como candidato, o Flávio Bolsonaro. Acho que agora o Flávio Bolsonaro tem um grande desafio, que é unir os partidos de centro-direita. Então a bola está na mão dele para que ele consiga de fato atrair esses partidos e dê ainda mais viabilidade à sua candidatura. Não dá para dizer que a gente vai conseguir repetir um cenário lá de 2018, onde um candidato sozinho saiu com dois partidos pequenos, na época era o PSL e o PRTB, né? E então o Jair Bolsonaro o candidato. O Flávio não é o Jair Bolsonaro, o PL é maior do que esses partidos, muito maior, né? Mas a gente sabe da dificuldade que é você fazer a campanha sozinho. E o momento político é outro também. E para uma disputa presidencial com um presidente que já os últimos 30 anos, acho que disputou todas as eleições, ou ele ou alguém sucedendo a ele dos últimos 30 anos. Então, é preciso que ele tenha essa habilidade para poder unir, em primeiro lugar, a política. Em torno do seu nome. Este é o primeiro ponto. Todo mundo acha que a campanha começa lá na hora que você pede voto. Ela começa antes, dentro dessas lideranças partidárias. E aí a gente tem outros candidatos também. O cenário está indefinido. Aí tem ele, tem o Ratinho, que também não sabe. O Caiado está conversando hoje com o Paulinho da Força lá em Brasília para vir ao Solidariedade, porque não entrou num consenso com o seu partido. Mas o Ratinho e o Kassab não fizeram um anúncio dizendo que ele retiraria? Não, muito pelo contrário. Não, o Kassab... Não, muito pelo contrário. O Kassab confirmou e o Ratinho confirmou a candidatura. O pai, Ratinho pai, até gravou um vídeo, né, dizendo que havia um comentário, um boato. Então, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite. Aí falta o Zema, né? Tem o Zema também, o Caiado. O governador Tarcísio. A gente vê uma centro-direita, o governador Tarcísio continua focado no estado de São Paulo. Nada mudou, eu escutei também. Nada mudou. Nada mudou nesse cenário, ao meu ver. Né? O governador continua dedicado ao estado de São Paulo.
Paulo, eu ao lado dele. Ele tem feito as caravanas 3D. E agora, acho que a grande responsabilidade sobre tocar essa candidatura para frente é do próprio Flávio, que vai ter que fazer a lição de casa. Ontem ele teve uma conversa com os partidos, eu não vi direito ainda. Ninguém foi. Ninguém foi, então, porque nessa primeira tentativa de conversa com Já os mostra partidos, uma certa dificuldade. ele né? chamou todo mundo e Mostra só uma certa dificuldade. Tem um lado interessante que parece que a dosimetria foi pautada hoje. Daqui a pouco a gente vai ter. E é do Paulinho da Força, inclusive, ele é o autor do projeto. A dosimetria acho que é uma boa solução. Mas você não acha que foi uma fala desastrosa dele dizer, do Flávio Bolsonaro dizer que a pré-candidatura dele tem preço? Às vezes ele quis chamar a Pegou muito atenção. mal isso. Às vezes ele quis chamar a atenção, mas se foi desastrosa ou não, quem perde é ele mesmo, né? Neste caso. Aqueles que entendem como Mas o senhor o desastroso. enxerga como um candidato Sem forte? dúvida. Não, o um candidato suficiente sim. para vencer o presidente Lula? Só passarei a enxergá-lo se eu tiver essa habilidade. Primeiro, vamos lá, primeira etapa, a habilidade de construir com os pares da política, os pares políticos, são fundamentais para isso. Segundo, a apresentação de boas propostas, né? Baseado naquilo que ele entende do país. Então são todas as etapas que ele deve cumprir. Aí sim, lá na frente eu vou poder dizer, não, é um candidato forte, né? Porque tem boas propostas, construiu boas. Agora, se você me perguntar diretamente, você conhece alguma proposta do pré-candidato? Eu não conheço. Mas aí também o mercado econômico ele é sensível, às vezes, em algumas pautas. Então a gente nem muito ao céu, nem muito à terra. Então, a gente tem, não só o mercado, o que a gente viu, aí voltando à sua pergunta sobre o Tarcísio, é que a gente tinha muito mais pressão externa do que interna. Pressão externa de setores empresariais, setores da sociedade civil, pressão externa de partidos políticos, que nem era o partido do próprio Tarcísio, nem era o republicano, de outros partidos políticos. Então não eram pressões externas. Ele sempre repetiu que estava trabalhando por São Paulo e continuaria trabalhando por São Paulo. Este é o momento atual. Nós vamos continuar dedicado trabalhando por São Paulo. Agora, se eu fosse um estrategista político, eu não lançaria, você falou que o Aldo lançou aqui também, eu não lançaria uma campanha política no dia 10 de dezembro. Né? Uma campanha de presidente, me parece uma data, né, dia 8, dia 7, nem imprópria. Vem aí Natal, vem Ano Novo, não me parece a melhor data do ponto de vista. Mas cada um sabe das suas estratégias. Nós fizemos uma apuração com ele tem umas 3 semanas e ontem o Globo deu. Acabou, pegou o rebarba, acho que foi apurar também, né? A gente teve com o Aldo na confraria. Então, essa minha colocação serve para o Aldo, que lançou sua candidatura, e serve para o Flávio também. É uma data, né, estranha para o lançamento de uma candidatura presidencial. E para fechar, aqui no estado de São Paulo, há rumores, né, que Geraldo Alckmin pode vir a disputar o governo do estado. A gente sabe que o Márcio França já disse que vem, que está aqui, porque ele abriu mão, né, em relação à última eleição, porque o PT acabou lançando o Haddad. Mas vocês acham que existe a reeleição de vocês? Caso o Tarcísio fique, você repita a chapa com ele, tá tudo certo? Não existe eleição, tudo certo. Vocês acham aí que esses novos players que vão chegar aqui no estado de São Paulo vão balançar aí o governador tem uma reeleição bem encaminhada. Isso não significa que está certa, né? A gente vai mostrar que nós mesmos somos capazes de apresentar propostas ainda melhores do que aquelas que a gente implementou ao longo desses 4 anos. No momento certo, isso vai ser feito pelo governador Tarcísio, pelo ex-presidente. Primeiro, vou falar do Márcio França, né? O Márcio França, veja bem, o que eu posso falar de alguém que no meio da nossa campanha disse que nós iríamos colocar o goleiro Bruno como secretário dos esportes? Quem é capaz de falar uma coisa dessa no meio de uma campanha? Sei lá, é capaz de tudo, né? Então, eu não vejo, né, o nome do Márcio França como um nome que possa ter qualquer risco efetivo. E o Geraldo Alckmin, uma eventual candidatura do Geraldo, eu acho que vai ser um bom momento para se comparar gestões, né? Onde a gente vai poder falar um pouquinho das ações na saúde, na educação, na infraestrutura, e ele também vai poder mostrar ao longo dos 4 mandatos aquilo que realizou, e nós ao longo dos 4 anos, 4 últimos anos. Então, independente de quem quer que seja o candidato, mas eu ainda colocaria um que eu estou de olho, que eu acho que pode ser uma solução para o PT, vai aí uma dica. Né? O Padilha, por exemplo, pode ser um candidato. Ele está com pinta de candidato. Eu falei isso aqui na minha live semana passada. E não sei se o Haddad aceitaria mais uma vez. Apesar que muitas pessoas do PT afirmam o Haddad como candidato do PT. Eu não sei se o Haddad aceitaria mais uma vez em vez de ir para o Senado. Mas, por fim, o que eu quero dizer, só para deixar claro para você que está nos acompanhando, São Paulo é São Paulo porque nós nunca tivemos um governo do PT e nunca vamos ter. Se Deus quiser, e a população de São Paulo é esclarecida, é trabalhadora, ela está do lado da polícia e não do bandido, né? Eu lamento, eu costumo dizer, viu, Gabi, que o PT é narcoafetivo.
né? Até nisso. Estão sempre do lado do crime e São Paulo não merece ter um governo do PT. A cidade já teve essa triste experiência com a Haddad, então pode ter certeza, qualquer candidato que vier do lado, nós vamos estar prontos para debater, né, com o estilo do governador Tarcísio, em alto nível, mostrando as propostas, separando vida pessoal da questão mesmo que importa para o cidadão, que é oferecer melhor prestação de serviço. E por fim, né, você deve apoiar algum candidato a deputado estadual e federal lá na sua região, no Vale do Paraíba? Não, Gabi, na verdade o meu partido tem vários candidatos a deputado estadual, deputado federal, inclusive na região do Vale do Paraíba, alguns candidatos a deputado estadual, e eu vou trabalhar com todos eles, todos aqueles que queiram o meu apoio, eles vão poder contar comigo, né? Não só do meu partido e de outros partidos. Hoje minha posição vai além de ser integrante de um partido, eu sou também vice-governador. Então é bom a gente poder ter mais gente apoiando a gente e a gente podendo dentro, claro, daquilo que a gente conquistou do ponto de vista político, apoiar candidaturas onde a gente possa ter uma boa bancada, seja na Assembleia Legislativa ou lá na Câmara Federal. O Feliz Ramute foi um dos prefeitos mais bem avaliados do nosso país, por isso que é um apoio de peso ali na região do Estarei à Paraíba. disposição. E daquela bela cidade, né? Suas considerações finais, por favor. Agradecer, né, a vocês duas pela oportunidade de contar um pouquinho do que a gente vem fazendo pelo estado de São Paulo, de também tirar dúvidas dessas andanças que a Guardiã faz em cada canto do estado de São Paulo e escutar a população. Esse é o papel também da imprensa, mas são todas informações que correspondem à realidade do dia a dia e não são notícias que a gente percebe às vezes em outros veículos de comunicação que procuram dar uma notícia com um outro viés que não seja a melhoria da vida das pessoas. A Guardiã acho que cumpre muito bem esse papel. Quero parabenizar a vocês dois em nome da equipe da Guardiã da Notícia. Contem com o governo do estado de São Paulo e você que está nos acompanhando. Quero desejar também um Feliz Natal, um ano novo com muita energia. 2026 vem aí, vão ter muitas emoções e, lamentavelmente ou não, né? Mas não sei, vocês que são empreendedoras, talvez vocês não achem tão bom. Você que não é empreendedor ou que prefere ir para a praia que nem o rico, nós vamos ter 11 feriados em 2026, além da Copa do Mundo. Para nós não. Além de Copa do Mundo e eleições. Então as eleições vão ficar para o terceiro plano, né, do ano de 2026, mas eu sei que vocês vão continuar acompanhando, cobrindo, e eu estou à disposição. Feliz ano novo para todos. Obrigada, Felício Ramute. Obrigada. Fabi. Muito obrigada pela sua participação. Nossos microfones sempre abertos para a gente acompanhar de perto o que acontece no estado de São Paulo. Obrigado. Aqui na Guardiã da Notícia é influência local, jornalismo regional com poder global. Esse conteúdo ficará disponível em aguardiandanoticia.com.br. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam pelas ondas do rádio. A gente vai para o intervalo rapidinho. Hoje ainda tem download da notícia segunda edição com o Gil Latoreira, então fica com a gente. Não sai daí não.